Iniciar hoje uma importante videoaula que aborda sobre a neuropsiquiatria nutricional no transtorno do espectro autista. Estudo global de revisão aí sistemática, trazendo o up-to-date, que usou ferramentas padronizadas para aumentar a comparabilidade dos resultados, discute, os critérios de revisão, mas também fortalece um grande número de evidências que mostra um aumento significativo e que a prevalência do autismo por 10 mil habitantes do período de 2012 a 2021, com um número extremamente expressivo, pontuando aqui de 218 para 436, isso numa proporção de 10 mil habitantes, num corte aí de uma variável aí de aproximadamente 9 a 10 anos. Então, isso fortalece o quanto se precisa melhorar a nossa capacidade diagnóstica e as nossas abordagens e critérios para delinear e conduzir esse diagnóstico. No Brasil, esse número também não mudou, ele vem aumentando proporcionalmente. Isso tem múltiplas condições e capacidades diagnósticas, porque nós profissionais estamos mais capacitados e mais informados para conduzir e identificar precocemente esse paciente, uma vez que nos primeiros 24 meses de vida esse paciente deve ser diagnosticado. E existem critérios na abordagem pediátrica, na condução desse indivíduo, nos primeiros anos aí relacionados ao tratamento e também na capacidade psicopedagógica. E aí no Brasil esse número já aponta mais de 600 mil crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e quase 2 milhões de pessoas. A gente sabe que esse número ainda está muito subestimado, consequentemente subdiagnosticado, e certamente esses pacientes terão um tratamento aí, um subtratamento, até que ele seja proporcionado de fato melhor qualidade de vida e respeito a todas as condições em que eles são acometidos. No mundo, a incidência é de 1 para cada 44 pessoas, segundo a estimativa da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, dados de 2022. A gente tem no Brasil uma prevalência bem expressiva no estado do Paraná, e eles mostram um número bem acentuado, e o Estado já se propõe com pesquisas e que vem acontecendo a nível de prefeituras, para identificar os fatores de risco, exposição a agrotóxico, capacitação de profissionais desde a área pedagógica até a área da saúde, para identificar o quanto antes esses indivíduos que estão expostos a esse transtorno sem o diagnóstico. Eu mesmo estive várias vezes no Paraná para proporcionar treinamento para profissionais e merendeiras, porque precisa de uma condução para respeitar todas as características que o indivíduo do transtorno espectro autista é acometido, e muitos desses profissionais acham que acaba sendo uma condição de frescura. Então, conhecer o que esses pacientes apresentam para respeitar a individualidade de cada um. E várias prefeituras vêm trabalhando nesse sentido e com pesquisas paralelas para identificar e levantar um número mais real para essa prevalência. Então, profissionais e tanto de saúde quanto psicopedagogos estão debruçados aí nesse diagnóstico, e a gente espera que isso se propague para todos os estados, porque é uma demanda do Ministério da Saúde. E como esses pacientes, as hipóteses diagnósticas vêm sendo discutidas para o transtorno espectro autista, para a etiopatogenia dessa condição? Os pesquisadores observaram as estruturas dos neurônios, e eles identificaram que pacientes com autismo apresentam espinhas dendríticas em neurônios piramidais no lobo temporal, com diferença. Esses neurônios, eles são os principais neurônios excitatórios, e eles contribuem para a projeção cortical e cortical subcortical. Então, a princípio, o que eles estão identificando é que há um aumento na densidade e na conectividade dos neurônios, e isso sugere algo bom na função cerebral. No entanto, eles ainda não conseguiram compreender o que de fato essa comunicação nesse neurodesenvolvimento está impactando e gerando um prejuízo, mas já se entende que há um número maior
em relação à densidade e à conectividade desses neurônios. Então, a gente vê aqui que essas espinhas dendríticas, elas estão aqui se conectando, né, para fazer a sinapse. Quando há um número maior, uma conectividade mais expressiva, essa comunicação acaba gerando um outro tipo de desenvolvimento e prejudicando algumas condições. Uma delas é a comunicação. Um outro exame aqui mostrando aqui para gente também estudos anatômicos apontaram uma subformação chamada uma hipoplasia no cerebelo de autista. Então, além disso, outras pesquisas também estão sendo desenvolvidas, mostrando que fibras no córtex cerebelar apresentam também conexões estruturais diferenciadas, e pessoas com essa relação apontam aí áreas com algumas irregularidades do córtex cerebral. Vários estudos vêm sendo debruçados, entender também a neuroimagem desses indivíduos, essa pesquisa da USP mostrando em 700 indivíduos que foram avaliados pela ressonância magnética, indivíduos com transtorno do espectro autista, indivíduos neurotípicos, identificaram atividades irregulares em algumas áreas, como o giro fusiforme do lado direito, identificaram o giro direito superior também, giro temporal direito médio, giro temporal esquerdo e giro pós-central. Então, áreas encontradas no córtex com oscilações irregulares, fazendo conexões pouco ordenadas com o cerebelo. Então, uma neuroimagem também trazendo aí mais informações para a gente desse transtorno. E alguns marcos do desenvolvimento que devem ser acompanhados esses indivíduos nos primeiros 24 meses são primordiais. Então, o papel do pediatra, o papel da atenção primária, o papel do psicopedagogo, a criança que é submetida à creche, é extremamente importante. Pais e todo o contexto em que esse indivíduo está exposto, que eles compreendam o neurodesenvolvimento e acompanhe os marcos, uma vez que a gente sabe que o recém-nascido ele tem a capacidade aí do olhar, do fixo, né? Com 3 meses ele já tem que estar fazendo uma expressão de sorriso, com 6 meses a capacidade de abraçar, com 9 meses ele tem a capacidade de imitar, 1 ano consegue apontar para objetos e de 16 a 24 meses a fala, a comunicação. Então, esses marcos eles são rastreados através de instrumentos, dentro da consulta pediátrica, da atenção primária, conforme a regionalização, né, trabalha, mas o marco central é o pediatra acompanhar dentro desse neurodesenvolvimento esses marcos através, o principal instrumento aí que é aplicado é o MChat, ele vinha sendo incluído dentro da caderneta da criança, mas na última caderneta saiu, então isso, no meu ponto de vista, pode ser uma falha, né? Então a gente tem que ter o entendimento que mesmo que não esteja na caderneta, que a gente consiga conduzir, uma vez que acompanhar em outras consultas, uma vez que você não seja pediatra, mas acompanhar qual é o neurodesenvolvimento dessa criança em outras fases, mesmo que ela chegue para você numa idade adulta, como foi o marco de desenvolvimento dela, já pode trazer para você sinais que não foram identificados nessa fase. E esse indivíduo apresenta sinais que podem ser marcantes aí para fechar um diagnóstico na fase adulta. Então, o MChat é uma escala que faz esse rastreamento, que é utilizada em crianças durante as visitas pediátricas e tem o objetivo de identificar esses traços de autismo numa fase ainda de idade precoce. Um outro marco é o SWYC, em que ele é aplicado de acordo com temporal, né? 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses. Então, de acordo com o marco de desenvolvimento, a gente tem um instrumento específico para essa aplicação. Ele dá um score e você vai acompanhando esses marcos de desenvolvimento, junto com as queixas, junto com o que os familiares, o cuidador vem apresentando junto na consulta. Porque a gente sabe que no transtorno do espectro autista, esses indivíduos eles apresentam não só características relacionadas à comunicação, mas também algumas desordens sistêmicas, como imune, em que esses pacientes são mais submetidos aí a sinais e sintomas relacionados a alergias, inflamações crônicas e, consequentemente, uma disfunção nutricional, levando aí a deficiências por condições de má absorção, por seletividade,
por restrição, né? Polimorfismos, metabolismo dele está alterado, exposição ao estresse oxidativo, toxicidade de alguns nutrientes por conta de metabolismo e por conta também da disfunção de algumas áreas, né, em que ele pode estar cometido e, consequentemente, a resposta mitocondrial do metabolismo dele vai acabar funcionando diferente. A resposta gastrointestinal no transtorno do espectro autista é muito acometida, esses indivíduos têm uma sensibilidade muito maior para essa característica, e a gente sabe que tem uma comunicação bidirecional entre o eixo intestino e cérebro, e essa via gastrointestinal, a gente tem como característica, né, informações que são extremamente sinalizadas no transtorno do espectro autista. E aí esses indivíduos acabam sendo mais diagnosticados com disbiose, deficiência enzimática, alergias, por conta também de um desfecho da disbiose, né? Aumenta a permeabilidade intestinal, ele fica mais exposto a essa condição. Aí aumenta também quadros inflamatórios e todo por conta aí de um distúrbio gastrointestinal. E o cérebro, por mais que ele tenha uma barreira hematoencefálica, uma capacidade seletiva, esses indivíduos eles acabam sendo mais submetidos a essa desordem quando eles são expostos a xenobióticos, a metais pesados, a opioides e deficiências nutricionais, gerando um curso para neuroinflamação. Nesse curso da neuroinflamação, a gente pode vir apresentando características, né, que esses pacientes relatam como sintomas diretos e sintomas indiretos. Os sintomas diretos estão relacionados com sintomas metabólicos, disfuncionais sistêmicos. Os sintomas indiretos são associados às características comportamentais. A gente vai ver mais adiante essa informação. Reforçando aqui como que o trato gastrointestinal comunica com o sistema imune, porque a gente sabe que 70% do nosso trato gastrointestinal ele é responsável pelo sistema imune do nosso corpo. E o cérebro está interligado nessa via de comunicação bidirecional. Uma vez que eu tenho metabólitos gerados por bactérias, a partir da minha microbiota, e uma vez também que eu tenho fontes nutricionais que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, como triptofano, glutamato, né, substâncias ricas em vitaminas, lipossolúveis, porque o nosso cérebro é seletivo para substâncias lipossolúveis, e algumas vitaminas como cofatores, como vitaminas do complexo B, B12, B6, e zinco, selênio, cobre, eles são também cofatores aí com metabólitos para gerar neurossíntese lá via cerebral. Então acaba que existe uma interconectividade nesta relação, por isso que esses indivíduos também acabam sendo extremamente expostos a uma disfunção aí de neurotransmissores. A gente vê aqui que a fase da gestação tem um fator de risco muito importante. Então, uma vez que a família tem um conhecimento prévio desta informação para gerar uma vida e antes ela preparar o seu corpo, o corpo do pai e da mãe ser preparado com correção de deficiências, né, carências, para tratar, rastrear medicamentos, todos que podem interferir numa gestação saudável, isso certamente vai diminuir o risco para transtorno do espectro autista. Então, o que se vem discutindo hoje em relação aos fatores de riscos relacionados ao imprint metabólico é a exposição da gestação com medicamentos relacionados com ácido valproico, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ou seja, 4% das gestantes no Reino Unido usam esses medicamentos e 5 a 10% nos Estados Unidos. A gente tem um alto índice aí de indivíduos com substâncias, né, antidepressivas e também substâncias anticonvulsivantes, e estão bem expostos a aumentar o risco para fatores relacionados ao transtorno do espectro autista. Além disso, já foram descritos como obesidade materna com MCR maior que 35, hipertensão e diabetes, infecção ou febre durante a gestação, prematuridade, o apigar baixo,
crianças que nascem, né? E o ovário policístico também tem sido relacionado, associado aí junto com a obesidade. O imprint metabólico é uma marca crucial. Então, esse estudo de revisão de literatura integrativa traz para a gente, reforçando mais essa evidência, o quanto que a gente tem que preparar as famílias para fazer essa concepção. E aí a gente consegue entender que os primeiros 1000 dias de vida, eles são marcados, são os momentos aí que compreendem, né, a concepção do indivíduo, até os 2 anos de idade da criança. Então, são 270 dias aí de gestação, mais 365 dias do primeiro ano da criança e somado aos 365 dias do segundo ano. Então, segundo a Unicef, mostra que é um período de muitas oportunidades, em que são estabelecidas aí várias bases da saúde, um crescimento, desenvolvimento neurológico com marcos importantes para toda a vida. A Sociedade Paulista de Pediatria reforça que a importância dos primeiros 1000 dias de vida trazem para a gente uma janela de oportunidades para a construção da saúde da criança e até com impacto no capital humano, isso gerando uma economia social, eles relacionam, né? Então, já para um americano, James Heckman, que recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 2000, ele complementa, investir nos anos iniciais da criança, o caminho para o país crescer. Então, essa fase é crucial, porque é uma janela de oportunidade para as células cerebrais que têm a capacidade de realizar milhões de conexões e a cada segundo aí de velocidade que ela jamais consegue ocorrer em qualquer outra fase da vida. É um momento da criança absorver, igual uma esponja, todo tipo de informação para ela aprender. Então, é um grande marco esses primeiros 1000 dias de vida. Então, não há dúvida que é essa influência dos fatores genéticos e ambientais, conforme cita aqui nesse estudo, e toda a suscetibilidade em que esse indivíduo está predisposto, metabólico, relacionado à alimentação, à higiene, à habitação, aos cuidados gerados com a criança, atuarão positivamente para o neurodesenvolvimento. E parte desse neurodesenvolvimento tem uma ligação de microbiomas. E são microbiomas orais, intestinais, vaginais. Juntos, eles conectam vias diferentes e se conectam para o eixo da neuroinflamação e da interrupção metabólica. Então, esse artigo traz aqui para gente que o microbioma oral no transtorno do espectro autista 85% se assemelha aí com a fase introdutória aí após os primeiros 6 meses da vida da criança, após o nascimento. É um período em que a criança tem sinais clínicos até que assemelham o rosto dele com a mãe. E de acordo com essa teoria também mostram aí que algumas sinalizações, vias gastrointestinais, podem migrar aí do estômago para a orofaringe e afetar o microbioma oral. Então, crianças com transtorno do espectro autista geralmente têm problemas na fala e que são extremamente exigentes, muitas vezes, com a sua seletividade alimentar. Por quê? Nós temos aqui 5 nervos cranianos que eles têm capacidade sensório-motoras e eles se conectam com todo o resto do corpo. E, consequentemente, uma vez que eu entendo o meu trato gastrointestinal, a partir dos pares cranianos, eles estão interconectados. E as bactérias orais, elas entram no cérebro, causam respostas como inflamação, distúrbios do metabolismo, afetam neurossíntese e, consequentemente, podem afetar também uma informação aí via infecção de medula espinhal. Então, eles supõem também que o nervo olfatório funcione como um sensor para esse trato olfatório. Acredita-se também que a dispersão bacteriana relacionada ao cérebro de órgãos circunventriculares também estão conectados nesses espaços, que são mediados pela barreira hematoencefálica, uma vez que ela vem sendo danificada. Pode ser por um vírus, uma parainfluenza ou uma bactéria. Então, o microbioma intestinal, ele representa muito. Então, no transtorno do espectro autista, ele é um marco. Compreender a flora intestinal desses indivíduos é um marco. As bactérias, elas representam muitas informações. Uma vez que eu entendo que a flora bacteriana, ao nascimento, ela não é genética, né? O indivíduo, ele não tem uma flora bacteriana genética, ela é herdada. E esse primeiro contato é a partir do parto. Então, como é a saúde dessa mãe no momento do parto? Esse é um marco também que influencia aí nos crescimentos de informações relacionadas a microbioma vaginal.
E uma outra informação também que eles trazem nesse estudo é relacionada à Prevotella, que é um biomarcador de saúde, sendo promissor. Ele é mais abundante em indivíduos neurotípicos e ele é quase inexistente em pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Então, é um outro gênero aí para se entender, buscar relacionado a essa individualização. Então, compreendendo, né, a importância dessa relação do transtorno espectro autista, microbioma, esse artigo aqui, eu te falo que esse artigo ele é cirúrgico, né, na compreensão dessa relação. Eles mostram como que a micróglia é uma célula nervosa, né, interage com a microbiota e faz essa relação no transtorno do espectro autista. A gente vê aqui, mostrando para vocês, como que ela se apresenta, é uma menor célula do tecido nervoso, a gente vê aqui outros tipos de célula do tecido nervoso, o astrócito, o oligodendrócito. Então, aqui características da micróglia em amarelo, as setas amarelas, oligodendrócitos em azul e o astrócitos em verde. Só para se mostrar aqui como é essa referência citológica. E mais adiante, a gente vê que essas células, como eu falei para vocês, a micróglia, ela é uma menor célula do tecido nervoso e ela tem uma capacidade de fagocitar substâncias tóxicas no tecido nervoso. Assim como nós temos no tecido intestinal, eu tenho o meu tecido linfóide, que é capaz de fazer 70% da minha atividade imunológica representada aí no corpo. Então, a gente tem as placas de Peyer, aqui a gente vê uma imagem aqui para mostrar para vocês como que funciona, os antígenos apresentados, o meu folículo linfóide isolado aqui dentro de uma placa de Peyer, aqui num corte maior, uma placa de Peyer, onde ele acomoda aqui linfócitos B, linfócitos T, células M apresentadoras de antígeno, em que é desviado logo para o tecido linfóide associado ao intestino, o GALT, e que ele faz aí a sua atividade imunológica. Num corte histológico, a gente consegue identificar com mais detalhes aqui, ó, como a placa de Peyer ela é formada no nosso tecido linfóide. Então, ela tem uma atividade extremamente importante imunológica, assim como o tecido nervoso tem a função de fagocitar lá, fazer a sua atividade de macrófagos no meu tecido intestinal, também eu tenho uma atividade aí relacionada a fagocitar aí todas as células que estão expostas a essa toxicidade. Por isso, a microbiota intestinal ela é extremamente importante. E esse estudo que traz aqui para a gente uma relação da micróglia associado aí ao autismo, né, mostra aqui para a gente como que a ativação materna ela é apresentada. Então, eles mostram aqui nesta relação, células progenitoras de eritromioloides, em que elas sofrem aqui reações, né? E que elas são apresentadas aqui na micróglia embrionária. E quando esses indivíduos lá nessa fase sofrem alguma infecção materna, fatores de risco que nós falamos, inflamação materna crônica, aguda, estresse, exposição a poluentes e, consequentemente, uma disbiose materna em que ocorre um aumento da permeabilidade intestinal e isso proporciona um maior risco de absorver aí, substâncias, né, neurotóxicas aí para essa condição. Uma vez que a minha célula não consegue se adaptar, o que acontece é que ela altera densidade e morfologia, acessibilidade da cromatina, alteração da motilidade dessas funções e, consequentemente, desordens no neurodesenvolvimento. Uma vez em que eu tenho um estágio de pós-natal em que a minha micróglia conseguiu fazer as suas funções, ela teve um neurodesenvolvimento sem tantas exposições, a gente tem um neurodesenvolvimento saudável. Então, são discussões de hipóteses que podem levar à discussão relacionada ao transtorno, os fatores de risco no transtorno espectro autista. Aqui, mais uma vez, reforçando essa condição, no transtornos aqui
de neurodesenvolvimento, em que a gente observa que na desordem de neurodesenvolvimento, as bactérias metabólicas, né, o aumento da permeabilidade intestinal gerando leaky gut, então a translocação bacteriana gerando a resposta aqui imune pró-inflamatória e aberração aqui dessas sinapses, fazendo diferenciação nesses fatores e gerando mediadores e, consequentemente, esses metabólitos bacterianos geram a inflamação e gera um aumento dessa barreira hematoencefálica, né? Essa barreira, permeabilidade dessa barreira e impacta aí no neurodesenvolvimento. Comparando no neurodesenvolvimento normal, em que eu tenho uma microbiota, em que não ocorreu aí um aumento de permeabilidade, não ocorreu o leaky gut, a gente vê aqui substâncias metabólicas, né, os ácidos graxos de cadeia curta, outras substâncias que são geradas por bactérias, metabólitos de bactérias gram-positivas, né? E aqui gerando um sistema imune saudável e, consequentemente, uma sinapse que gera conexões e micróglias aí maduras e saudáveis. Então, isso reforça a linha de discussão, o quanto que a microbiota é um marco de neurodesenvolvimento para esses primeiros 1000 dias de vida. Mais uma vez, mostrando aqui para gente que paciente com transtorno do espectro autista, a relação dessas espécies bacterianas, né? Então, Clostridia, Bacteroidetes, mostrando aqui que aumenta o ácido propiônico, isso diminui a restrição e a cognição. Então, o Pecrizol, ele aumenta a severidade do autismo e aumenta a disfunção também da microbiota. E é um metabólito gerado aí pela Clostridia e Pseudomonas. Já o Clostridia SPP já mostra um aumento da hidroxifenil, hidroxi também propiônico, ácido hidroxipropiônico, gerando aí um aumento do comportamento nos transtornos do espectro autista, like, e também nos estereótipos. Já o metabólito 4-metilfenol gerado pelo Clostridio também aumenta a disfunção no hipocampo, alterações também relacionadas à microbiota, né? Não foi identificado qual o tipo de espécie bacteriana, mas identificado que o aumento do sulfato etilfenil aumenta a ansiedade like, comportamentos repetitivos e alteração na comunicação em estudos pré-clínicos. Mais uma informação aqui também trazendo para a gente que Lactobacillus breve e Bifidobacterius dentium também diminuem GABA via nervo vago, aí, um metabólito gerado por essas espécies, e com isso aumenta a ansiedade e depressão, e consequentemente também tem estudo mostrando com o aumento das respostas ao estresse. Então, referência do estudo disponível para você aí desbravar e entender da importância dos metabólitos que essas espécies bacterianas geram. E como eu falei para vocês que o autismo ele está associado com várias comorbidades, mais um artigo aqui falando aqui para vocês quais são as alterações que esses indivíduos apresentam e quais são as espécies bacterianas que estão relacionadas nesse contexto. Então, a gente vê aqui, mostrando nesse estudo que indivíduos que têm déficit de atenção, distúrbios do sono, alterações gastrointestinais, ansiedade, epilepsia e outras comorbidades apresentam com sinais clínicos constipação, diarreia e dores abdominais. E isso vem sendo associado com essas anormalidades, com alterações severas do transtorno do espectro autista, que tem como indicação clínica, né, essas espécies de cepas associadas potencializando esses sinais e sintomas, Escherichia, Shigella, Clostridio cluster, Fusobacterium, Cropobacter, Clostridio aldenose e várias outras cepas aí associadas. E a gente vê que tem espécies aí que fazem essa relação, então a modulação intestinal nesses indivíduos é um marco crucial para recuperar a saúde física e também comportamental no transtorno do espectro autista. Aqui, entendendo que a microbiota é um ponto de partida, a gente precisa saber o que acontece, né? A gente já viu que são os principais agressores: ambiente, alimentos, antibióticos e contaminantes. Já a alteração
gerando, né, alteração de permeabilidade das paredes e mudança da flora gastrointestinal. E aí a gente vê a consequente disbiose, né? O que é a disbiose? É um estado no qual a microbiota produz efeitos nocivos com mudanças qualitativas, quantitativas, e essas mudanças geram atividade metabólica e destruição de todo o trato gastrointestinal, aumentando a permeabilidade intestinal. Esse aumento da permeabilidade intestinal, eu costumo fazer uma analogia com o café. É igual um filtro de café, onde todas as sujeiras ali desse pó consegue ultrapassar por esse filtro. Então, quanto mais vezes a gente filtrar nesse pó de café, mais exposto esse café vai estar com sujidade. E a mesma coisa funciona dessa relação do leaky gut, leaky brain. Por quê? Porque a gente vê que células transportadoras celular, né, dessas junções intercelulares, essas conexões, elas estão intimamente relacionadas e elas são compostas de epitélios muito similares. E isso impacta tanto no eixo do intestino quanto no eixo do cérebro, porque mesmo que você tenha a barreira hematoencefálica fazendo alguma capacidade seletiva, por algumas falhas e alguns excessos de exposições, a gente vai ter em algum momento, algum curso, uma deficiência nessa via que pode gerar, exacerbar aí alterações comportamentais, deficiências de neurossíntese, e aí cursa da importância da gente ter metabólitos bacterianos que possam gerar uma resposta de neurocerebral saudável. O que acontece nessa microbiota, desse desequilíbrio, muitas vezes é impactado pela nossa alimentação. Então, a disbiose é um desequilíbrio dessa relação, em que a gente consegue equilibrar essa flora com pré-bióticos, probióticos e simbióticos, e diminuindo nessa gangorra os fatores de risco. O que são esses fatores de riscos? Os fatores de risco são alimentos que podem aí mostrar aqui para gente, ó, uma alimentação desequilibrada, como a alimentação ocidental. A idade, o ciclo de vida impacta muito, né? Quando a gente chega numa idade mais avançada, a gente tem uma flora bacteriana diferenciada pela resposta imunológica do nosso corpo. A exposição ao álcool, a drogas, a fumo, a infecção, a inflamação, aos medicamentos, antibióticos, todos mudam a nossa flora bacteriana. O estresse, a fadiga, gera também aumento de citocinas. Citocinas diminuem aí a apresentação de células que são apresentadoras de antígeno, porque aumenta a permeabilidade intestinal. Então, essas junções intercelulares, como eu mostrei anteriormente para vocês, elas ficam mais abertas, então acaba permeabilizando aqui mais substâncias. E isso gera aí comprometimento. Veja esse estudo aqui mostrando para gente como os indivíduos eles alteram a microbiota intestinal a partir da alimentação e isso em questões de dias acaba fazendo um sistema de resposta compensatória. Então, o ideal é que a gente tenha uma barreira aqui intestinal composta por um muco que ele seja crescente e ele não seja penetrável, ele seja impenetrável. E uma vez que eu tenho um indivíduo exposto a uma dieta ocidental com gorduras saturadas, aditivos, corantes, substâncias que são tóxicas, a gente vai ter uma alteração dessa microbiota porque as bactérias que vão metabolizar esses nutrientes são diferentes de bactérias que acabam metabolizando os nutrientes que são mais ricos em probióticos e em pré-bióticos. E isso gera uma alteração como resposta da nossa flora intestinal aqui. E aí você pode observar que eu diminuo o meu muco, né? E aí ele gera, em 3 dias eu já tenho uma alteração de muco, uma vez que eu tenho uma alimentação, de uma mudança de alimentação, por exemplo, uma alimentação da dieta ocidental. E aí você vê que em 3 a 7 dias eu já tenho um muco altamente penetrável. Consegue identificar aqui nessa imagem? Aqui, olha, as substâncias sendo penetradas por essa via. Então, esse muco sem crescimento, sem espessura, acaba sendo permeável para substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas, elas entram na corrente sanguínea, atingem vários sistemas e, consequentemente, a via é também neuronal, via barreira hematocefálica, tá? E de 5 a 8 semanas,
ainda com a exposição da dieta ocidental, a minha resposta compensatória, olha como já houve uma adaptação, olha como eu já tenho aqui o meu muco conseguiu se adaptar, mas eu tenho uma barreira totalmente permeável. O que vai acontecer com uma barreira totalmente permeável? Um indivíduo mais exposto à infecção, à intolerância, a quadros gastrointestinais, a transtornos comportamentais, porque esses metabólitos bacterianos geram substâncias que, consequentemente, são carreados aí via nervo vago para o cérebro. No entanto, se eu consigo interromper esse ciclo aqui e eu proporciono para esse indivíduo aqui nessa fase aqui de 3 a 7 dias, como mostra aqui nesse estudo, substâncias ricas em inulina, em bifidobactérias, ou seja, probióticos, pré-bióticos, eu consigo recuperar a minha barreira hemato-intestinal aqui, mostrando uma muco crescente impenetrável. Então, uma vez que eu identifico o indivíduo com sinais e sintomas de disbiose, eu tenho que tratá-lo imediatamente para ir na causa do problema e recuperar a saúde dele de forma integral. Então, a gente já entendeu que no transtorno espectro autista, uma das nossas condutas nutricionais é extremamente importante a nutrição e recuperar a barreira intestinal, porque os fatores envolvidos com leaky gut, eles são extremamente marcantes. Eles trazem para a gente características, porque uma vez que eu mudo, né, essa estrutura, eu vou ter carências nutricionais, como folato, zinco, vitamina B12, vitamina A, L-glutamina. Eu vou ter mais aí deficiências de enzimas, mais sensibilidade ao glúten. Então, são todos fatores que envolvem o transtorno aí relacionado ao leaky gut. A exposição de drogas, laxantes, corticoides, anticoncepcionais, antibióticos, geram também uma alta espécie de reativas de oxigênio, gerando mais estresse oxidativo. O consumo regular de fatores antinutricionais, como as cafeínas, então também regular fontes de fibras. Indivíduos que estão expostos ao leaky gut devem fazer uma regulação também para monitorização da sensibilidade ao glúten, para diminuir a permeabilidade intestinal. Porque uma vez que eu apresento a disbiose, eu aumento a hipermeabilidade, né, que é uma das definições dessa condição, essa perda de sistema de defesa da mucosa do trato gastrointestinal, levando aí toda essa alteração de mecanismo de transporte, consequentemente essa destruição da mucosa, resumindo aquela imagem. E o que pode alterar essa microbiota são vários fatores. A gente tem a exposição às infecções, a quimioterapia, doenças autoimunes, dieta rica em processados e açúcares. A gente tem tipo de parto, estilo de vida, uso de medicamentos, sedentarismo, estresse e a qualidade do sono. Então, também não esqueçam de incluir, além de identificar logo de fato, assim, como alvo na anamnese, a microbiota do seu paciente, identificar também a qualidade do sono, o tipo de medicamento. Essa imagem é para você entender o quanto que essa microbiota é multifatorial. E ela vai ser um ponto de partida para você traçar as estratégias a partir dessa imagem. Porque aí você vai traçando, identificando logo que você está investigando o seu paciente. Por quê? As funções da microbiota residente são funções digestivas, imunológicas, de defesa, endócrinas, nutricionais e neurológicas. Então, elas são cruciais aí para a gente começar o tratamento nutricional no paciente com transtorno do espectro autista. As desordens gastrointestinais, a gente vai ter diarreia, constipação, má digestão, distensão abdominal, cólica, dor, faces alteradas assim de dores, né? Também o paciente apresenta fezes com características diferenciadas, a gente consegue rastrear pela escala de Bristol. Vou apresentar para vocês. Já os sinais indiretos que esses indivíduos estão expostos são hiperatividade, irritabilidade, autoagressão, choro, ele tem um choro exacerbado, reclama de falta de atenção, assim, não consegue, né, se concentrar, então muitas vezes as escolas sinalizam esse tipo de comportamento. A seletividade alimentar também é uma característica, nós falamos anteriormente das questões dos 5 pares de neurônios sensório-motores que estão envolvidos, eles são também uma via de sinalização desses metabólitos.
bacterianos. Então, a ideia é que você, na sua anamnese, consiga identificar esse paciente. Qual é o funcionamento intestinal dele, qual o acompanhamento dele regular com o pediatra, se for criança, se for adulto, já qual o acompanhamento dele regular com o neurologista ou com o clínico, né? As fezes estão regular? Como é característica dessas fezes? Quem é que acompanha esse indivíduo, faz essa avaliação? É extremamente importante esse marco de avaliação. Consumir diariamente o consumo de fibras e águas. Qual o consumo para a idade, para o peso, a exposição que ele está ali, observar as características das fezes com a escala de Bristol, e a gente tem na escala de Bristol informações extremamente importantes em que eu vou do tipo 1 ao tipo 7, então os dois tipos aqui, tipo 1 e tipo 2, eles são as extremidades em que os pacientes apresentam sinalização, em que há pedaços separados, duros, como amendoim, forma de salsichas mais segmentadas, esse paciente tem como sinal clínico uma constipação. Já no tipo 5, 6 e 7, esses pacientes apresentam pedaços moles, mais nítidos, né? Pedaços aerados, contornos esgaçados, aquosas sem pedaços sólidos. Então, as duas extremidades de 1 e 2, 5, 6 e 7, eles são o alvo em que a gente tem que tratar esse paciente. Se ele relata para você que as fezes dele se encontram nessas características, a gente tem que primeiro trabalhar com a modulação intestinal para garantir uma boa absorção nutricional e recuperar a deficiência nutricional desses pacientes. Quando ele apresenta para você os tipos 3 e 4, é o tipo ideal, é o tipo que a gente almeja de tratamento, que é forma de salsicha, mas com fendas na superfície, forma de salsichas ou em tipo cobra, né? Mas ela tá lisa, mas ela tá mole. Então ele relata, e o ideal é que você passe essa tabela para o seu paciente, para que ele consiga acompanhar. Se o indivíduo não tem cognição para essa classificação, você vai informar para o cuidador, para quem está envolvido nesse cuidado, que precisa verificar até que você chegue ao ponto de partida de tratamento. E mais aqui uma informação importante dentro da anamnese, né, é você avaliar as deficiências nutricionais através também não só dos sinais e sintomas clínicos, como características ectoscópicas, né, da cor, unha, tipos de face. Você vai identificar queda de cabelo, toda uma anamnese que é envolvida, exames laboratoriais, microbiota intestinal, o ponto de partida, que como nós falamos, quais são os sinais relacionados às alterações gastrointestinais, sensibilidades sensoriais, se ele apresenta seletividade, sensibilidade a algum tipo de textura, substâncias, né? Se apresenta algum tipo de alergia, grau de intoxicação, alterações metabólicas, preferências alimentares num padrão restritivo, rotinas, hábitos alimentares em casa, hora de dormir, ambiente familiar, o escolar, são todas estruturas que devem compor numa anamnese nutricional do indivíduo com autismo. A investigação da avaliação nutricional deve compor desde a história da gestação, gerando aí a sua informação importante dos marcos de neurodesenvolvimento, avaliar no cartão da criança, mesmo que ele não seja criança, resgatar essa informação em relação da avaliação antropométrica, avaliação também em relação ao padrão alimentar desse indivíduo, e os exames laboratoriais focando principalmente B12, B6, DA, folato, minerais, o hemograma, ferritina, TSH, T3, T4, lipidograma, hepatograma, glicemia e insulina. Hemograma completo é redundante, embora esteja aqui no slide, considere, por favor, só a palavra hemograma, tá? Então, aqui a gente vê informações que garantem aqui para a gente maior assertividade para a avaliação nutricional. A toxicidade, a gente deve investigar um histórico pregresso e atual, a partir da gestação, uso de pesticidas, produtos de higiene. Hoje a gente tem os disruptores endócrinos, né, os xenobióticos que estão envolvidos aí em muitas substâncias e produtos industrializados. Então, a gente deve resgatar as informações dessas embalagens que essa criança, esse adulto com autismo come, para poder ver o grau de toxicidade, tipo de panela, tudo isso está envolvido com a toxicidade que está exposto a esse indivíduo. Exames relacionados
a função hepática, mineralograma, avaliação também de compostos tóxicos na urina são importantes para a gente começar a rastrear indivíduos com autismo. O metabolismo a gente vai seguir sempre focando no padrão painel tiroidiano, hepático, hematopoético, amônia, lactato, focando também em parâmetros relacionados, uma vez que você tem acesso aos testes genéticos, com polimorfismos, né? Erros inatos de metabolismo, e aí você vai rastreando e vai apresentando. Por quê? Porque a gente consegue identificar quais são os gatilhos inflamatórios que esse indivíduo está exposto para conduzir melhor a dieta. Existe hoje uma dieta, um teste, na verdade, nutrigenético, em que ele mostra para a gente a predição desse indivíduo a algumas sensibilidades, né? E aí, muitas vezes ele informa a sensibilidade ao glúten, algumas substâncias que ele não vai conseguir metabolizar, e já nesse teste ele já dá uma informação para a gente que garante mais assertividade com esse paciente, porque eu consigo identificar logo o problema a partir desse teste, então uma análise preditiva, personalizada, e o paciente perde menos tempo e ganha em qualidade de vida, né? Porque você consegue diminuir logo os sintomas dele, porque uma vez que você vai testando vários tipos de dieta para identificar qual que melhor ele se adapta, né? E aí você vai tendo que ter todo um tato familiar, porque muitas vezes esse processo de adesão, de estrutura nesses indivíduos não é uma característica muito fácil. Então é importante que vocês tenham também essa sensibilidade em lidar com esse modelo prescritivo dietético, tá? Então, os gatilhos principais inflamatórios estão relacionados com dieta aí indivíduos que estão expostos a fatores ambientais e alimentares, eles podem ser minimizados com uma dieta hipoalergênica, sem opioides, uma redução de contaminantes ambientais, eliminação de aditivos químicos e alimentares. Isso conduz aqui para a gente características em que a gente consegue traduzir uma nutrição direcionada, para onde você vai começar, qual a carga tóxica que ele tem no organismo, vamos equilibrar a flora, melhorar a digestão desse indivíduo, reduzir a inflamação intestinal, consequentemente via nervo vago cerebral. E eu começo a traçar aí a minha conduta no tratamento, que deve ser sempre com foco multidisciplinar. O tratamento melhor e mais assertivo para esse paciente é conduzir uma equipe para ele, e principalmente se essa equipe ela se comunica, porque quem vai ganhar vai ser o paciente. Então, atividades como musicoterapia, pedagogia com a psicopedagoga, terapeuta ocupacional, profissionais como psicólogo, nutricionistas, fisioterapeuta, é um mundo assim que nem sempre é real, mas a gente tem que apresentar o que é o ideal, né? Porque isso vai da capacidade de investimento, né? Um médico neurologista, um pediatra, um gastropediatra, um alergista, todos para compor aí, de acordo com a necessidade que esse indivíduo vai apresentar, porque quanto melhor a nossa capacidade diagnóstica, melhor vai ser o nosso encaminhamento e, consequentemente, melhor vai ser o tratamento e a qualidade de vida desse indivíduo. Focando na nutrição, na neuropsiquiatria nutricional, a gente vai olhar para esse paciente de forma bem pontual. A gente vai enxergar uma alimentação balanceada, nutrientes adequados. Como que está essa absorção? Ela está íntegra? Como que está essa microbiota? Não, a alimentação dele não está balanceada, já tem carências aí. O padrão alimentar dele com uma deficiência nutricional, consequentemente, como que está a escala de Bristol dele? Existem outros exames, a cropologia funcional, por exemplo, um teste de microbioma que pode ser feito, mas uma escala de Bristol já resolve para você na clínica, já resolve, já te dá aí um parâmetro como você começa esse trabalho com esse indivíduo. E aí você vai rastreando a anamnese, nutrientes e vai traçando aí os caminhos. Então, microbiota, você já vai pensar aí qual o consumo que ele tem de água, como que é a atuação de fibras dele solúveis e insolúveis, para começar aí a trabalhar. Atenção à quantidade de glúten também que ele consome, a gente tem aí uma relação de substâncias aí da gliadina, da substância também da zolulina, que é um metabólito que é ainda gerado aí a partir do glúten, né? E
existem muitos modelos de dietas para trabalhar no transtorno espectro autista, mas a gente precisa saber qual é o melhor para o seu paciente, qual vai ser a melhor adesão, qual a característica que ele apresenta, qual a clínica que ele apresenta. Então, vou citar aqui algumas para vocês, porque é uma infinidade, tá? Então, a gente tem uma dieta sem glúten, sem caseína, a gente tem uma dieta antifúngica, uma dieta GAP, ou GAPS, que eles chamam de uma dieta que reequilibra a flora intestinal naturalmente, é uma dieta que envolve eliminar grãos, laticínios pasteurizados, vegetais ricos e carboidratos refinados, uma dieta ecológica, dieta cetogênica, dieta com baixo oxalato, dieta Feingold, dieta de eliminação, alguns modelos de dietas de restrição e food maps. O que vai definir a sua prescrição vai ser a clínica do paciente e a sua capacidade de envolver essa família para esse modelo dietético. Então, dieta de restrição, né, a gente tem aqui esses modelos, como eu citei anteriormente, que vai definir aí as estruturas que você vai conduzir. Então, como vai ser cada desenho de dieta? Uma dieta que é sem glúten, sem caseína, né, a gente vai ter aqui uma estrutura que é sem glúten, e a sem caseína, ele vai apresentar uma proteína, uma molécula que é muito grande, de difícil digestão. O leite materno também tem caseína, mas a proporção dele é diferente, a composição química é mais fácil de digestão, então acaba sendo diferente essa composição, tá? Então não precisa ficar preocupado em relação ao leite materno para essa intervenção. Então, como que você vai conduzir o paciente? Ele vai substituir o leite por leites vegetais, castanhas, leite de amaranto, inhame, vai ensinar o seu paciente, a família, o cuidador a fazer esse tipo de leite. Fórmulas que forem industrializadas devem ser hidrolisadas ou de aminoácidos, queijos vegetais veganos, iogurtes vegetais veganos e também manteigas vegetais. Para substituir o glúten, você vai trabalhar com alimentos sem glúten, então hoje é uma lei que no Brasil que tem que ter a informação que não tem glúten, aquele alimento, então orientar os tipos de rótulos, a fazer a leitura dessa informação. Então existe uma dieta que é de sensibilidade ao glúten, né? E um indivíduo que é realmente celíaco, então é uma condição de sensibilidade para a gente substituir o glúten. Vai consumir aqui os cereais como quinoa, amaranto, milho orgânico, a aveia sem glúten, né? Tubérculos relacionados à mandioca, batata, inhame, aipim, oleaginosas, farinhas sem glúten. Então, orientar sempre na informação de rotulagem para não ter traços aí de glúten em algumas dessas estruturas aí que foram processadas. A sensibilidade não celíaca ao glúten também é um modelo, né, que ocorre assim, principalmente nesses indivíduos, porque é quando uma pessoa ela apresenta sintomas semelhantes à da doença celíaca, mas de fato ela não tem o diagnóstico da doença celíaca. Então, a sensibilidade não celíaca ao glúten, ela acontece como? Com uma reação alérgica. O paciente ele apresenta uma alergia ao trigo e não é uma reação autoimune como na doença celíaca. Então, acaba sendo uma reação menos severa à ingestão do glúten, mas ele apresenta sintomas gastrointestinais como uma dor abdominal, distensão, diarreia. E no momento que você faz uma dieta de eliminação ou de restrição, que ela tenha um período aí de 15 dias dessas substâncias, ele vai relatar para você que melhorou os sinais e sintomas, tanto gastrointestinais como indiretos, como comportamental, como atenção, como sintomas aí relacionados a dores musculares, fadiga, cefaleia. Então, esteja atento a esse tipo de informação, não somente aos sintomas físicos, tá? Diretos. Então, os sintomas descritos surgem poucas horas, esses pacientes, ou após a ingestão do glúten. E logo depois que você faz a exclusão ou a restrição, a gente vê os sintomas voltarem. Então, para você testar, como que você vai fazer? Você vai excluir o glúten e vai ver se esses sintomas diretos, físicos e indiretos melhoraram. E vai pontuar lá quais foram os sinais e sintomas.
Depois você vai reintroduzir, ou seja, vai ser um teste de tolerância e vai ver quais foram as manifestações que ele voltou a apresentar e você vai definir a conduta de fato para ele, porque mesmo que ele não tenha doença celíaca, ele é sensível aí ao glúten. O que tem no glúten que pode fazer essa complicação nesses indivíduos? O glúten, ele é formado pela glutenina e a gliadina, sendo que a gliadina ela é responsável pela secreção da zonulina. E o que essa zonulina faz? Ela percebe que o glúten é um perigo. E aí ela ativa um mecanismo de defesa inato lá no trato gastrointestinal. Lembra da célula lá da placa de Peyer, né? As células apresentadoras lá de antígenos, de ter o sistema GALT lá informando. E aí, esse mecanismo de defesa inato, ele leva às alterações da permeabilidade intestinal, ou seja, aumenta a junção intercelular, estimula a produção de anticorpo, porque eu tenho uma apresentação de antígeno nessa ocasião, e aí ele começa a irritar as paredes intestinais, aumenta a minha permeabilidade intestinal, o que consequentemente vai acontecer? Aumenta as substâncias tóxicas nessa junção intercelular, vou ter manifestação gastrointestinal, diarreia, azia, má digestão e também doenças inflamatórias aí nesse curso. Então, em pessoas que estão mais suscetíveis a esse comprometimento, vai exacerbar com o consumo de glúten. Então, só para ilustrar aqui para vocês como, mais uma vez, essa capacidade da permeabilidade intestinal, como que isso funciona, aqui, ó, as substâncias, né, as células intercelulares aqui, se conectando, e quando há esse aumento de permeabilidade, olha como que ela atinge os capilares sanguíneos e isso percute aí por toda a nossa via sistêmica. E quando eu tenho as minhas junções intercelulares, né, que são estruturais de proteína, elas íntegras, vão manter uma barreira sadia. Então, a ideia é que a gente consiga aí manter a permeabilidade desse indivíduo ok. Várias evidências científicas discutindo a proposta do gluten free e caseína free na terapia do autismo. Então, não quer dizer que seja uma evidência que ela seja aplicada a todos, a gente tem que trabalhar com esse indivíduo, fazer testes, conduzir pontualmente todas as estratégias para ele. Mais evidências mostrando aqui gluten free em crianças com autismo, estudos randomizados, existem muitos estudos dentro dessa linha fortalecendo essas evidências. Então, os resultados que a gente tem dessa resposta a esses tipos de dieta, né, que eu mostrei aqui, são os equilíbrios de sistemas, melhora de nível cognitivo e não verbal, melhora de comunicação e contato verbal, redução do comportamento agressivo, e qualquer dieta ela precisa ser muito bem conduzida de forma individualizada. Por quê? Eu tenho um período inicial de memória, eu tenho um período de latência, eu tenho um período de abstinência, porque também o glúten tem uma conexão, né, por vias que estão relacionadas ao opioide, e um novo período de melhora. Então, os pais relatam, né, que os indivíduos que seguiram uma dieta sem glúten, sem caseína, eles melhoraram cognição não verbal, melhoraram comportamento motor, convívio social, melhora do contato visual, diminuição de estereotipias, que é uma das características, melhora da linguagem, melhora do sono. Então, esses distúrbios comportamentais foram minimizados com a restrição da dieta sem glúten, sem caseína, uma vez que a causa desse distúrbio certamente pode estar relacionado com os problemas alimentares, em que a gente já identifica que tem um papel importante da permeabilidade intestinal por conta aí das proteínas que não são digeridas, do glúten e da caseína, e uma vez que elas são absorvidas nas velocidades intestinais, elas passam para a corrente sanguínea e podem se produzir aí substâncias estimulantes, provocando uma hiperatividade. Um modelo de dieta antifúngica, a gente vai perguntar: já testei a dieta sem glúten, sem caseína? Ela é pós a esse modelo? Esse paciente ele apresenta uma diarreia e uma assadura anal, características que para você conduzir uma dieta antifúngica. Ele apresenta uma distensão abdominal, alta produção de gases, inflamação intestinal, uma hipermeabilidade intestinal, alto consumo de carboidrato, alterações comportamentais? Ok, então vamos testar a dieta antifúngica.
Então, um padrão de dieta antifúngica tem que ter um modelo para você saber qual vai ser a estrutura de dieta. E assim, para todos os outros modelos, você tem que calcular a rota para definir o modelo. Então, reequilibrar aí todo o estado fisiológico do seu indivíduo é uma das propostas. Restaurar a estrutura dele via metabólica, bioquímica, equilíbrio dos sistemas, né? E otimizar o funcionamento celular mitocondrial, e isso, consequentemente, vai diminuir tanto os sintomas diretos, físicos, e indiretos, que são os somáticos, comportamentais. A intervenção nutricional a gente tem que saber aplicar, focado nessas 4 pontuações de desequilíbrio, identificar as carências, a disfunção imunológica que ele está exposto, quais alterações intestinais, diagnósticos gastrointestinais que ele já possui e qual o grau dele de intoxicação, se ele tem metais pesados, e vai rastreando. Um ponto extremamente importante que você deve botar na sua pauta para essa conduta: excluir aditivos químicos alimentares, glutamato monossódico, gorduras trans, corantes artificiais, aromas, flavorizantes, adoçantes artificiais, xaropes, glicose, açúcar. Muitas vezes está embutido dentro de um medicamento do paciente. Então, sempre que for possível manipular fórmulas vegetais sem corantes e açúcares, tentar saborizar aí com substâncias naturais. Conservantes e emulsificantes também devem excluir, para a gente melhorar aí essa rota aí da absorção e garantir uma microbiota saudável. Isco de panela, qual plástico, Tetra Pak, panela, latas de alumínio, tudo deve ser rastreado. Analisar sempre também a qualidade da água que ele bebe, que ele toma banho, e oferecer para ele opções que são menos tóxicas, como panelas de cerâmica, de vidro, de ferro, embalagens de vidro e também filtros para torneira. Então, vamos colocar essa conduta na prescrição também, para a gente minimizar aí as vias de contaminantes ambientais. Alimentos também que devem ser orientados no cardápio do seu paciente. Cardápios que são feitos com peixes. Excluir peixes de cativeiro, contaminantes ou por contaminantes com mercúrio. Então, os principais são cação, atum, peixe-espada, tucunaré, aruana e pescada. Carnes e ovos convencionais que sejam de cativeiro, né, granja. Aditivos químicos, pesticidas, herbicidas, fungicidas e os organicamente modificados. As opções indicadas que a gente vai propor são os alimentos orgânicos, acaba ficando um pouco mais caro, então orienta na feirinha quais são propostas do bairro. Hoje em dia tem muitos grupos, né, até na internet, de Facebook, que tem feiras de orgânicos de bairro, para você poder orientar essas famílias, né, porque é muita mudança para conseguir melhorar a qualidade de vida desses indivíduos com a proposta alimentar e nutricional. E os peixes pequenos, como sardinha, arenque, truta, merluza, tainha, a gente vai estar proporcionando esse tipo de prescrição. Quais foram os resultados comportamentais benéficos tanto para sintomas diretos e indiretos? Eles apresentaram maior contato visual com a proposta da neuronutrição, com a melhora de comportamento, diminuição de agitação, agressão, birras. É incrível, né, gente, como que o indivíduo, que você consegue trabalhar de uma forma integral e você consegue propor para a família orientações, e que a família tem acesso a essas condições. Você realmente vê como que a alimentação é a nossa base, a nossa bioquímica natural, né? Então, esse paciente, a nutrição é a base para o tratamento dele. E até a melhora da seletividade alimentar ele tem como resposta, inclusive para os indivíduos que têm mais sensibilidade sensorial. E veja que incrível que é você trabalhar com uma dieta individualizada, você reconhecer essa família, a realidade dela, a estrutura que você pode proporcionar para ela, mesmo que ela não tenha grandes recursos, você se reinventar nessa estrutura junto com uma equipe multidisciplinar, com grupos de apoio, onde um passa informação para o outro desses acessos, né, para baratear aí muitas vezes essa alimentação.
e até pelo grau de dificuldade que esses pacientes apresentam. Um paciente que tem uma sensibilidade, um grau de dificuldade muito grande, isso é muito desgastante para as famílias, e a seletividade alimentar é um grande desafio em alguns pacientes que apresentam esse tipo de comportamento, né, no autismo. E o que ela representa, né? É um comportamento característico, né, em pessoas que têm o diagnóstico, mas muitas pessoas também são identificadas com seletividade alimentar e não têm transtorno espectro autista. Então é importante que a gente reconheça também essa diferença, porque ela surge como? No meio de uma recusa e preferência de determinados alimentos com base em quê? Em cores, em aspectos que são sensoriais, né, dos nossos sentidos, como cores, texturas, cheiros, sabores, temperaturas e a apresentação das refeições. Eles são tão seletivos que muitas vezes nem a cor do prato você pode mudar, nem a ordem em que você posiciona essa refeição. Então, a nossa capacidade de integrar e respeitar esse indivíduo é muito forte. Como eu falei anteriormente, eu fui dar treinamento no estado e que tinha que explicar para a merendeira que o iogurte não podia ser de outro sabor que não aquele que o paciente, mesmo que não fosse o cardápio da merenda de todas as crianças, mas ele tem a seletividade dele e a característica dele sensorial é diferente, então tem que respeitar que não é frescura daquela criança não querer, por exemplo, um iogurte que seja de pêssego, tem que ser do sabor que ele está acostumado, com a imagem que ele está acostumado. Esse estudo de intervenção nutricional individualizada com a criança podia ser individual ou até com 3 crianças, através de terapia nutricional, foram criadas medidas, né, para trabalhar próprias, né, com métodos próprios, com análise de comportamento de forma individual, aplicados também por terapeutas, e já na intervenção coletiva foram feitos através da educação nutricional, com métodos também que não foram tão delimitados, mas que foi feita uma análise de comportamento também de forma coletiva e foi aplicados por nutricionistas em equipe multidisciplinares. E eles conseguiram identificar, com essas intervenções, a partir do treinamento com um indivíduo individualizado ou até com 3 crianças, um treinamento de habilidades relacionadas a paladar, escalas de níveis de hierárquicos de aceitação, técnica comportamental para reforçar esses alimentos e prêmios como atividades de objetos. Olha que legal, fazendo jogos, recriando, fazendo aquela de maneira lúdica, né? Um momento que pode ser de maior estresse para esse indivíduo. Aplicação de espelhamento, de modelagem, de comportamento diferencial, reforçando sempre as ações positivas para valorizar todos esses momentos. Interagiu com o alimento na forma de tocar, de lamber, de cheirar, de comer. Tem crianças que são tão seletivas que até tocar para ela é a capacidade dela sensorial. Então, a cada avanço em sensorial em uma etapa deve ser reforçado em todos os momentos. Diminuição também de comportamentos relacionados à disrupção, a comportamentos problemáticos, aumento na quantidade de alimentos novos, ou seja, você oferecer, tem um artigo que fala do lei da correspondência, né? Você oferece que a criança está acostumada todo dia e todos os dias você bota um prato diferente na mesa e mesmo que ela não queira, mas ela está visualizando, ela pode ter o interesse de repente de querer tocar algum determinado alimento. Então, deixa sempre uma opção que é dela de escolha e alguma que você tem como correspondência para estimular essa característica e ver o quanto que ela pode avançar nesses estímulos visuais, de tato, de olfato. Então, é sempre buscar essas características. Então, um aumento nessa quantidade de alimentos novos aceitos pela criança e diminuição também dessa seletividade foi representada aqui nesse modelo de intervenção nutricional individualizada. E quando foi de resposta, né, avaliado a intervenção nutricional coletiva, eles identificaram uma metodologia de pesquisa, mostrando uma oficina dietética, culinária em grupo, né, com análise sensorial de crianças, fazendo várias preparações junto com a família, junto com os colegas, esse contato com a comida de forma compartilhada,
mostrou uma relação bem mais afetiva com a comida, uma interação em cheirar e brincar o alimento diminuiu também, porque ele teve mais exposição e a recusa dele por tocar foi melhor. A verificação da aceitabilidade de alimentos pelas crianças e adolescentes também houve uma resposta muito boa, e esses alimentos foi identificado assim de formas, né, de confecção de tirinhas, né, em vários modelos que você pode explorar. E esse aqui é um trabalho que foi feito com tinturas a partir de alimentos. Olha só que legal, as crianças prepararam, né, ajudaram a preparar esses modelos de tintura naturais feitos com açafrão, com beterraba, com suco de uva, com batata com folhosos verdes. Então, criou tintura. A partir daí, ele teve contato com o alimento e então estimulou características sensoriais. E a partir daí, ele começou a pintar com essas tinturas, ou seja, ele tocou, ele cheirou, ele teve os 5 sentidos aí estimulados nessa característica, em que isso gerou aí uma grande intervenção, fazendo tinta natural, estimulando todos os sentidos e fazendo com que ele tenha interesse pelos alimentos, pelos nutrientes. E aí você pode abordar várias condições para explorar essa atividade. Então, como foi feita essa tintura? Uma mistura de água e amido, leva à cocção até formar um mingau. Enquanto o mingau esfria, bata no liquidificador, com legumes, frutas, temperos, o que você for trabalhar de cores, né? E aí vai passar na peneira junto com esse mingauzinho frio, e aí vai estar pronta, colocando em frasquinhos aí, em potinhos, e após 12 horas, conservando aí na geladeira, vai fazer um trabalho de pintura do jeito que eles quiserem, deixa eles se lambuzarem para estimular aí todas as características sensoriais. Então, o quanto antes a gente conseguir entender esses pontos focados na microbiota, na seletividade, o modelo dietético que você vai trabalhar, você já está alinhando aí uma proposta para começar a enxergar que esse time vai ganhar aí dobrado com uma equipe multidisciplinar, porque você vai melhorar muito a qualidade de vida tanto do autista quanto da família dele. A gente sabe que algumas propostas relacionadas à suplementação são necessárias, mesmo com todas essas intervenções, que isso já é bem trabalhoso, mas algumas propostas com, por exemplo, há características de hipovitaminose D, como mostra no estudo de revisão de 20 estudos observacionais, em que crianças diagnosticadas com transtorno espectro autista comparadas com crianças sem o transtorno de espectro autista, foram rastreados aí para vitamina D, folato e ácidos graxos. Eles concluíram que o estado nutricional desses indivíduos, né, deve ser levado sempre em consideração e fazer a suplementação necessária, uma vez que eles podem vir a ter carência dessas vitaminas e elas são essenciais para o neurodesenvolvimento. Mais um estudo aqui mostrando de uma suplementação que é um composto, não tem nenhum conflito de interesse com essa Essential Plus, né? Esse estudo avaliou a eficácia desse suplemento, né? Um suplemento multivitamínico desenvolvido para criança e adulto com autismo, e eles avaliaram através de impressões globais dos pais sobre o autismo, escala global de benefícios e efeitos adversos em pesquisa nacional sobre eficácia e tratamento para o autismo, e eles identificaram que esse suplemento apresentam benefícios por ter uma gama aí de nutrientes que podem favorecer as carências nutricionais desse indivíduo, uma vez que foi padronizado para essas condições clínicas. Mostrando uma evidência importante aqui dos benefícios aí da suplementação para essa relação quando falamos de probióticos. Então, os probióticos são os nossos aliados nessa via de prescrição. Muitos probióticos favorecem essa condição, porque a gente vai melhorar o eixo intestino-cérebro por via nervo vago, seja por resposta aferente ou eferente, tá? Então, é bidirecional, a gente aumenta a produção dos ácidos graxos de cadeia curta e esses metabólitos, consequentemente, vai gerar metabólitos bacterianos, né? Que favorecem aí o eixo aí da intestinal e via cerebral. Um estudo mostrando aqui para gente a importância
um editorial, na verdade, né, de novas descobertas focadas na metabopsiquiatria, focando aí nos distúrbios alimentares e a patogênese relacionada às biologias relacionadas ao cérebro. Então, é um distúrbio alimentar restritivo evitativo, que é muito comum, né, num paciente que pode vir a ter o transtorno do autismo, e não só a seletividade, mas também o TARI, né, pode ser um transtorno alimentar que ele vem apresentando concominante. Compostos bioativos que estão presentes nos principais alimentos investigados no transtorno espectro autista, mostrando aí como que ele pode melhorar as informações via amígdala, hipocampo e córtex cerebral. Então, a gente tem o resveratrol, tem a curcumina, a gente tem a quercetina, tem prebióticos aí compostos na banana também, e epigalactonina, e a gente tem muitos benefícios aí que enriquecem aí esse eixo microbiota intestinal e também melhora os metabólitos a partir dessa bifidobactéria, lactobacillus, e lactobacillus coccus, tá? A estrutura bidimensional também de catequinas, mostrando aqui curcumina, frutoligosacarídeos, o FOS, trazem para a gente informações que melhoram memória, cognição, comportamento, toda essa estrutura relacionada ao efeito positivo aí envolvidos no transtorno espectro autista na saúde cerebral. Vários estudos aqui mostrando em relação aos alimentos food maps, mostrando o potencial eixo de modular o intestino-cérebro. Então, quando a gente fala de modulação intestinal, a gente não está falando só de alimentos, a gente tem que incluir atividade física, sono, a gente deve incluir toda essa programação dentro dessa avaliação. Então, montar uma anamnese focado para esse sistema, tá? E focando aqui nos probióticos, a Sociedade Brasileira de Nutrologia recomenda, né? Embora a gente tenha uma variedade de micro-organismos, mais estudados são os lactobacilos e os bifidobactérios, são os grandes gêneros, e eles devem ser incluídos aí nessa relação de pelo menos o consumo de 15 dias, tá? Para a gente ter aí uma resposta clínica para esses pacientes. Então, os micro-organismos com propriedades probióticas estão descritos aqui nesta tabela. Então, a gente tem a espécie dos lactobacilos e as suas subespécies, bifidobactérias e subespécies, fungos também, o Saccharomyces boulardii também é um aliado, e outros enterococos, lactococcus lactis, streptococcus salivares, também são aliados aí para modulação intestinal. Um probiótico não serve para todas as doenças, então a gente também tem que saber fazer a seleção de probióticos, ela deve ser baseada na indicação clínica, deve levar em consideração a cepa e a dosagem e deve escolher uma única espécie de combinar aí várias outras espécies, ok? Eu vou descrever assim para vocês como a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar assim com tipos de cápsulas gastroresistentes, de preferências aí que elas consigam não ter corantes, aditivos. Procure sempre saber se esse probiótico é liofilizado, quais são os recipientes que são indicados se você for manipular. Então, tenha pelo menos 3 tipos de laboratórios para indicar a manipulação para o seu paciente, para orientar ele corretamente para essas condições. Quando a gente deve consumir? Tem literatura que fala para consumir 30 minutos antes das grandes refeições, almoço e jantar. Aí você vai ver a forma que você vai preparar, uma vez que esse indivíduo apresenta seletividade, deve ser trabalhado ele com água, né? Algumas referências falam para consumir no período da noite, que aí o seu intestino vai estar em repouso. O consumo dele é seguro, mas não precisa ser ad eterno, então você vai fazer a modulação, teve a resposta, acompanhou a parte intestinal dele, acompanhou com a escala de Bristol, com corpologia funcional, não precisa manter um probiótico, tá? Então não há necessidade. Como conservar um suplemento probiótico? Você vai orientar o seu paciente a ler no rótulo, ou familiar, a ler no rótulo quais são as informações, se ele for industrializado ou se ele for manipulado. Como você vai prescrever
esse probiótico, ele deve ser sempre escrito em itálico, né, o gênero e a espécie, e informar a dosagem, a unidade formadora de colônia, informar o tipo de dose de cápsula, aviar 30 doses em cápsulas vegetais transparentes, se for 2 vezes ao dia, 60 doses. Então, qual o tempo de consumo que você está prescrevendo para 30 dias, para 15 dias, qual o tempo estimado que você quer revisitar aí, o seu paciente. Uma pergunta muito comum é se esses probióticos interagem com os medicamentos e suplementos. Sim, eles interagem. E eu deixo aqui para vocês um link que vocês podem acessar para ter pontualmente o tipo de medicação que seu paciente faz e se o tipo de probiótico que você está prescrevendo tem interação leve, moderada ou grave. E o que você pode fazer? Orientar, vai consumir 2 horas antes ou depois do medicamento que tem interação, mesmo que seja um antibiótico, ok? E aí você vai fazer essa consulta para você ter mais detalhamento aí dessa prescrição e orientar uma comunicação bem clara. Uma informação: probióticos não devem ser prescritos para pacientes com sepse, imunodeprimidos, porque você vai estar trabalhando com uma vulnerabilidade, não é indicado. A gente vai trabalhar com outras fontes de pré-bióticos para fazer a modulação. Então, vou deixar aqui para vocês evidências também relacionadas aos efeitos clínicos de um paciente que tem constipação intestinal. Então, a proposta é trabalhar com lactobacillus reuteuros, porque aumenta o peristaltismo. Com esse pool aqui de lactobacillus, o ideal é que você prescreva pelo menos 3 tipos de espécies, tá? Para garantir mais variedade, né? Dessa diversidade dessas espécies, porque aumenta a frequência evacuatória, melhora o score da escala de Bristol, e aí tem aqui a fórmula aqui industrializada para você poder também prescrever se você quer trabalhar com um modelo ou outro. Efeitos clínicos aí na síndrome também do intestino irritável. A gente sabe que é uma característica muito comum, né? A síndrome do intestino irritável em indivíduos que têm transtorno do espectro autista e outros transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, é bem comum. Então, a gente pode prescrever para eles Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaris, Lactobacillus acidófilos, bifidobacterias longo, de 4 semanas, 2 vezes durante o dia, durante aí 4 semanas. E o que vai fazer? Reduzir a permeabilidade intestinal e melhorar o score global de síndrome inflamatória intestinal. Um bifidobacterias infantis também, pode estar sendo prescrito por 4 semanas, 100 milhões aí melhora também os sintomas gastrointestinais. Nós temos aí, só para trazer um modelo de prescrição para vocês ficarem aí com essa lâmina, né, para estar trabalhando, ó. Mais um modelo de prescrição também. E os prebióticos, uma vez que a gente tem aí dentro da composição, né, para fazer a modulação intestinal, eles são ingredientes alimentares não digeríveis que afetam de maneira benéfica o organismo, por estimular seletivamente o crescimento e atividade de um ou um número limitado de bactérias. Então, a gente tem aqui como fontes de prebióticos alimentos que eles são naturalmente encontrados, aí aveia, banana, cebola, alho, raiz de chicória, alcachofra, trigo, e esses alimentos vão ter aí substâncias, né, como eu falei anteriormente, que são não digeríveis e vai gerar aí bactérias benéficas para essa hospedagem comensal no intestino. Então, os simbióticos são modelos aí de pré-bióticos e probióticos. A Associação Científica Internacional de Pré-bióticos e Probióticos, eles definem, né, os simbióticos como uma substância de micro-organismos vivos e substratos que são usados seletivamente para micro-organismos hospedeiros para restaurar a saúde desse indivíduo. Então, a gente tem como base aí as bifidobactérias com galactoligosacarídeos, bifidobactérias com frutoligosacarídeos, lactobacilos com lactilol, e eles podem beneficiar. Então, as evidências recentes favorecem aí esse modelo de prescrição. Os pós-bióticos, eles estão sendo aí discutidos hoje numa associação internacional aí também de pré-bióticos, probióticos. Existe um consenso para definir esse modelo de probióticos. Eles definem uma características, né, de micro-organismos inanimados, tá? Em que eles
tem como uma estrutura de benefício hospedeiro em que refere que são resíduos deixados para trás de bactérias que não digeriram aquele pré-bióticos. E aí esses prosbióticos saudáveis, eles incluem exemplos como vitamina K, vitaminas do complexo B, aminoácidos e são chamados aí de peptídeos antimicrobianos e eles ajudam a gente a retardar o crescimento nocivo de bactérias que são gram-negativas, né, nocivas para esse organismo. Então, as substâncias que são pós-bióticas, elas chamadas aí de ácidos graxos de cadeia curta, vão estar favorecendo aí as bactérias saudáveis florescer, ok? A gente tem como fontes o kefir, o tempe, o quinche, os alimentos que são fermentados. Então, uma das principais características na neurofisiologia no autismo é um padrão alterado do GABA. E esse neurotransmissor inibitório primário ele é no sistema nervoso central. O que acontece? Um equilíbrio atípico de excitação e inibição cerebral, de sinalização neuronal alterada por essas vias. Então, o que é um processamento de informações e comportamentos responsivo podem ser causados aí por essa via GABAérgica inibitória deficiente que é identificado nesse indivíduo. E aí, nesse estudo que utilizou probióticos com suplementação para melhorar a atividade cerebral no crianças com autismo, mostrou uma melhora no desequilíbrio excitatório inibitório com essa prescrição, uma mudança na atividade cerebral, na verdade. Por quê? Ela melhorou as conexões cerebrais via um padrão mais típico no que diz respeito à coerência e à simetria. E eles mostram que a modulação da microbiota intestino-cérebro com probióticos pode ser uma estratégia eficaz no autismo, mostrada aqui aliviando toda também a função gastrointestinal. Então, esses sintomas com indivíduos que têm transtorno do espectro autista mostram que a terapia probiótica é um tratamento adicional e alternativo que favorece aí essas condições, melhorando vias de neurotransmissores e sintomas gastrointestinais diretos e, consequentemente, indiretos, exacerbando a terapia comportamental, reforçando todo o que nós falamos aqui durante a aula. A gente pode trabalhar também com modelos de prescrição de probióticos industrializados, não tenho nenhum conflito de interesse com as marcas, mas para mostrar alguns modelos que são aí prescritos com grande atividade, né? E o ideal é que vocês sempre pensem que pelo menos 3 tipos de espécies aí nessa via. Modelos que são também com muitas espécies, diferentes espécies, né, em um produto só. O que eu peço para ter atenção é que esses produtos muitas vezes têm corante, aditivos, melhora a palatividade para o indivíduo que é mais seletivo, mas vai estar enriquecido de açúcar, de corante, então vê o custo-benefício, mas o importante é favorecer a flora intestinal desses indivíduos, ok? Reforçar também o uso do ômega 3, que é um aliado no transtorno espectro autista, mostrar que os benefícios de peixes, ovos, sementes de linhaça são as suas fontes mais comuns, mas que a suplementação com ômega 3 ajuda a equilibrar e manter a capacidade também de aprendizagem e neuroplasticidade, melhora a fluidez da membrana. E como que você vai orientar para a prescrição do ômega 3? Uma embalagem sempre escura, porque a gente observa que o ômega 3 ele tem aí um antioxidante, a vitamina E, para proteger o ômega, né, da oxidação, e também ver se esse ômega tem livre de mercúrio, de metais pesados, se tem o selo IFOS ou o selo MEG, que favorece aí a pureza desse nutriente. Aqui, qual a dosagem de ômega 3 indicada para crianças com autismo? Então, aqui a gente vê a recomendação para crianças neurotípicas e para crianças com autismo a gente normalmente recomenda o dobro aí para garantir uma boa resposta clínica. Algumas marcas de cápsula e também trago fórmulas aqui de marcas de líquida que pode favorecer a sua prescrição, uma vez que esse indivíduo pode ter apresentação.
E um diferencial aí que está saindo aí dentro das pesquisas, né, um artigo recém-publicado, é que em breve a gente já vai ter acesso aos biomarcadores recém-descobertos do índice ômega. Ele vai chamar O3I. Ele vai tornar muito mais fácil para a gente saber se os níveis plasmáticos de ômega 3 estão adequado, se está sendo bem absorvido. E isso mostra a resposta do corpo à suplementação do ômega 3. Isso varia significativamente entre os indivíduos e a gente vai saber como que esse consumo de EPA, de DHA vai estar aí funcionando e dentro da nossa rotina vai ser um ganho. Então, zinco também é um suplemento que você deve investir. Na sua prescrição, a gente tem como cofator vários neurotransmissores envolvidos com o metabolismo do zinco. Ele afeta aprendizado, humor e baixas quantidades de zinco interrompem a produção de dopamina. E uma vez que baixa dopamina, vai estar envolvido aí com resposta aí de aprendizado, emoções, motivação e prazer. Então, é um importante micronutriente aí nessa relação. Deixo aqui para vocês a recomendação dietética diária, né, da ingestão de zinco de acordo com a faixa etária, fontes alimentares de zinco. Então, as principais fontes são a carne vermelha, frutos do mar e grãos integrais, tá? O zinco é encontrado principalmente no germe e no farelo, sendo que 80% é perdido no processo de moagem. E também aqui, se você for trabalhar com cápsula de uso oral ou xarope, fórmula para suplementação. Identifique também a relação do ferro do seu paciente. É importante a gente saber das biodisponibilidade do ferro, porque ele tem muitas atividades fisiológicas, transporte de oxigênio, reserva de muscular, metabolismo energético, síntese proteica, sistema imune e também atividade metabólica envolvida com o microbioma. Esse estudo aqui mostrou para gente que um ferro atuou aqui, um ferro alimentar, protege o intestino, porque ele pode servir como uma atividade antioxidante e reverter a desbiose, né, pelo oxigênio. Então, uma vez que eu tenho uma desbiose intestinal induzida por espécies oxidativas de oxigênio, elas estão relacionadas com desenvolvimento da inflamação nessa microbiota. E aí, eu suplementando com ferro, eu resultei aí em respostas melhores em condições associadas à síndrome metabólica, né, que está envolvida com dislipidemia, obesidade, fatores que levam a uma inflamação. A suplementação de ferro também mostrou aumento da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, isso reprimindo as espécies oxidativas de oxigênio e diminuiu bactérias gram-negativas, né? E essa complementação, consequentemente, favoreceu aí uma restauração da microbiota a partir da suplementação de ferro. Então, as bactérias intestinais que respondem aos tratamentos com oxigênio e ferro foram identificadas por essas espécies. E a gente vê que as bactérias que são patogênicas, elas possuem sistema enzimático, né, que são intensificados pela aquisição do ferro. Então, portanto, o ferro que chega para ela via alimentar tende a superar o ferro livre. Então, a gente suplementando, a gente consegue ofertar mais bactérias comensais e diminuir as bactérias que são patogênicas, porque a gente vai estar garantindo um suporte melhor de espécies de fontes de ferro e diminuindo o estresse oxidativo nessa área. Fontes alimentares de ferro, qual a recomendação diária de ferro e as carências, né, que esse paciente de ferro, que apresentam, né, uma vez que ele tem deficiência de ferro. Atenção também para a toxicidade do ferro em relação à megadose, também tem manifestação clínica. Então, eu reforço aqui para vocês, mais uma vez, a importância da vitamina D, esse pró-hormônio. Nós falamos aí anteriormente de toda a suplementação de vitamina D, mostrando toda a atenuação dela, a gravidade de sintomas, qual o papel dela, mostrando que ela ajuda a regredir a função celular, melhora danos mitocondriais e aumenta a espécie aqui de peroxidase e glutationa. Consequentemente, ela regula metabólitos para neurotransmissores, aumentando a regulação de serotonina e fatores neurotróficos.
no transtorno espectro autista, a gente precisa fazer essa suplementação para diminuir esses sinais e sintomas de estresse oxidativo e neuroinflamação e também do neurodesenvolvimento. Então, nesse estudo mostrou que 300 unidades por dia teve benefícios, né, chegando aí de 2.000 a 5.000 unidades por dia. Então, a gente começa sempre com a menor dose e vai acompanhando esses indivíduos para garantir uma dose de manutenção de 300, 400, e se houver uma deficiência aí comprovada, a gente aumenta essa dosagem para garantir melhor aporte aí para correção imediata dessa carência. Eu quero deixar uma mensagem para vocês e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui dividindo esse conhecimento para que vocês de fato possam aplicar na sua prática clínica. Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então, eu deixo aqui a minha proposta da neuropsiquiatria nutricional e que vocês possam desfrutar desse conhecimento em outras oportunidades aqui com o INCOR. Um grande abraço.